E aí, doutor Diego Tamares, tudo bom? Bem-vindo. Oh, saudade de você, Saudade amiga. de você também, Bem-vinda. Nani. Obrigada, querida. Que seja de volta, viu? Com certeza. Nossa, ela era igual você, fixa comigo aqui direto. Que bom. Gente, olha, a pauta é muito séria, né? Eu queria que vocês falassem, principalmente, tô achando muito bacana essa coisa dos meses, a gente focar sempre em uma prevenção. E é de suma importância a gente falar sobre a prevenção ao suicídio. Eu queria muito que vocês falarem qual é a situação nossa no Brasil, o que a gente vive mediante essas doenças, né, da mente, infelizmente, que levam ao suicídio. Então, Nani, um dado importante que a gente tem entrado em contato atualmente é que o suicídio não é um comportamento social, um comportamento da humanidade esperado. Cada vez mais a gente tem visto o suicídio e tudo que envolve o comportamento suicida como algo que precisa de tratamento especializado, que precisa de abordagem psicológica, de abordagem médica, psiquiátrica. Então, cada vez mais a gente tem encarado, né, mudado a forma de encarar o suicídio. 95% dos suicídios que são consumados na análise de autópsia dessas pessoas que morreram, hora que pega o histórico médico, fazem algum tratamento psiquiátrico. Então, de ansiedade, de pânico, de depressão, de bipolaridade, de agressividade, de psicose, esquizofrenia. Existe lá 5% de causas em que não se sabe exatamente o que são. Em alguns casos, existem as causas culturais em tribos indígenas, onde o comportamento suicida está associado à cultura. Em alguns lugares do Oriente Médio, a religião. Então, a religião leva a uma mudança, a um comportamento onde a pessoa se mata e se suicida por conta de uma crença religiosa. Mas, tratando do dia a dia, que é o nosso feijão com arroz, que é aquilo que a gente mais vê, realmente o suicídio deve ser encarado como algo que precisa de tratamento. Mas a gente consegue perceber uma pessoa que tem tendências suicidas? Às vezes é complexo, Nani. Às vezes os sinais são complexos. Mas o que acontece? Quando você observa ao seu redor, você presta atenção dentro do seu lar, os professores nos seus alunos, enfim, é todo um contexto que dá para perceber se está acontecendo alguma coisa com aquele adolescente, com aquele jovem. Ele, de alguma forma, ele vai sinalizar com alteração do comportamento, do humor. Muitas vezes ele se isola porque ele não sabe identificar direito o que ele está sentindo, explicar aquela angústia, aquele sentimento de vazio. Então, tem sinais, sim, que mostram claramente que a pessoa está fragilizada emocionalmente, vulnerável emocionalmente, e é aí que tem que redobrar o cuidado e a atenção. Tem que pegar aquela pessoa mesmo, conversar muito com ela, fazer ela desistir de pensamentos, tentativas suicidas. É conversando mesmo que você consegue fazer a pessoa entender que é o pior caminho que ela está escolhendo. É o pior de todos, né? Não tem saída. Mas assim, é alto o índice de adolescentes que cometem o suicídio? Sim, muito alto e vem aumentando. E uma das coisas que as pessoas têm sempre questionado, né, o que está acontecendo para que o sistema nervoso, o cérebro dos adolescentes, ele seja mais reativo e tendo mais comportamento suicida. A gente tem fatores ambientais, então o horário de dormir, a presença de equipamentos luminosos na cama, celular, tablet, computador. Isso parece ser super inócuo, mas isso é tóxico para o sistema nervoso, diminui a produção de melatonina, que é uma substância do sono, e a pessoa começa a ter outras alterações mais leves. E muitas vezes as pessoas acham que suicídio é uma coisa que vai vir abrupta, onde você está aqui trabalhando, de repente você fica claramente triste, cansada, sem vontade, fica de cama, começa a faltar e aí você vai começar a pensar em suicídio. Errado, isso é a minoria dos casos de suicídio. A maioria deles é de instalação insidiosa, com mudanças de pensamentos que são patológicos, a pessoa começa a achar que são dela aqueles pensamentos de desvalia, desesperança, ela vai sendo convencida de que aquilo é realidade e aí ela se convence que se matar é a melhor solução. E também, Nani, é complicado. E também existe essa questão que nós temos que levar em consideração. O que acontece com os nossos adolescentes de não conseguirem entender, tá,
que situações difíceis são capazes, Passam. sim, de ser superadas. Então, nós precisamos trabalhar, nos envolver com questões preventivas, aproveitando o Setembro Amarelo, Sim. e protetivas. Então, de que forma nós podemos fazer isso? Levando para as escolas informações para essas crianças, para esses jovens, referências de pessoas que já passaram por situações difíceis na vida, deram a volta por cima, superaram aquilo. As nossas crianças, os nossos jovens precisam acreditar nisso, tá? Entender, exercitar na criança e no jovem a capacidade de resiliência, de superação, de enfrentamento. Os pais conversarem com os filhos sobre isso. Trazer mais para perto, né? Exatamente. Tá faltando essa coisa mais do lar, da família, da união, da Isso. conversa, do diálogo. E maneiras protetivas servem sim para evitar que esses jovens, num momento de desespero, de angústia, de achar que o que está acontecendo ele não dá conta, ele vai dar conta sim. Então nós precisamos cada vez mais colocar na mídia, colocar nas escolas, colocar o assunto dentro de casa como forma de prevenção e proteção. Então os pais conhecerem os seus filhos. Você sabe, Nani, que tem pai que não sabe que série que o filho está. Então, imagina se ele vai conhecer os aspectos emocionais do seu filho, tá? Tem uma sala de aula com 40, 50 alunos, vamos supor, uma quantidade assim. Como que um professor vai perceber que um dos alunos dele está com uma tristeza imensa, uma depressão, um quadro depressivo, a ponto de tentar o suicídio? Então, é um conjunto multifatorial, muitas pessoas envolvidas para ajudar nessa questão da prevenção do suicídio. E isso se faz urgente. Doutor Diego, a gente está falando da prevenção muito nos adolescentes, né? Mas tem muitos adultos também que fazem. O que leva o adulto a cometer um suicídio? O que eu sempre vi, eu moro num bairro que, infelizmente, em São Paulo, é um dos bairros que mais se comete suicídio. E sempre é o quesito financeiro. Homens, assim, que de repente numa crise ou perdeu a grana e parece que as pessoas não conseguem superar. Isso, quando a gente vê o padrão do adoecimento nas faixas etárias, em idosos, normalmente é aquela depressão clássica em que a pessoa fica de cama, claramente deprimida, visivelmente mal. E as tentativas de suicídio costumam ser bem programadas, bem estruturadas, e por ser bem programadas, elas são efetivas. Mas a gente não consegue, por exemplo, a gente que não é um profissional da área, ajudar uma pessoa que a gente sente que está um pouco ruim? Consegue, mas assim, por falta de conhecimento de sinais de alerta. Porque toda vez que um filho ou um familiar começa a ter febre, tosse, falta de ar, a gente vê que ele mudou a maneira de ser. Só que em aspectos emocionais, a gente sempre atribui outras causas. Então, bom, ele está isolado, ele está triste, trancado, emotivo, deve ser porque ele terminou o namoro ou ele está com problemas financeiros. Só que o indivíduo, ele tem um padrão de reagir aos estressores psicológicos que é próprio dele. E quem está mais perto deveria saber que, bom, ele já passou por várias coisas e reagiu de outra maneira. Desta vez está diferente. Isso, eu costumo dizer que sinais de alerta para o suicídio, se a pessoa é muito próxima, assim como outra doença, ela consegue identificar uma mudança no padrão. Que triste, né? Vou até chamar o Eli só para dar um recadinho pra gente aqui. A gente continua no assunto. E para você que está em casa, queira participar, o telefone está liberado, viu, gente? 25786000, tá? Pode ligar pra gente, participar desse assunto muito sério, que é de suma importância, principalmente para nossos pais, viu? Doutor Diego Tavares, a minha filha mandou fazer a pergunta para vocês sobre esses sites aí, agora, antes foi Baleia Azul e agora um tal de Momo, que está deixando todas as crianças, mais adolescentes, em pânico. Sim. A gente tem que lembrar que alteração de humor, ideias de suicídio em adolescentes e em crianças, eles muitas vezes não vêm com sinais claros de depressão, falta de energia, cansaço, isolamento. Muitas vezes pode ser só no aspecto cognitivo, nos pensamentos que a criança tem. A gente foi assolado por essa onda de alerta em relação ao suicídio ano passado, sobre a Baleia Azul. Sim. E mais recentemente, fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, essa
esse tipo de mensagem que tem sido espalhado no WhatsApp e nos celulares das crianças e dos adolescentes, onde é uma figura fantástica, né? Então não é um ser humano, é um desenho que conversa com a criança através de um número de telefone sobre os problemas que ela está passando na casa dela. No entanto, o intuito dessa criatura, né, não é ajudar, mas é o intuito de dizer, olha, veja como realmente você tem pais que não gostam de você, veja como se você morresse, você seria melhor para a sua família. Teve um caso de suicídio no Brasil. Já sobre essa... Então, Nani, se a família está atenta, ela consegue agir a tempo da criança ser induzida por aquilo. Então, daí a necessidade da família estar cada vez mais antenada, sabe, um com o outro, a troca de afeto, de conhecimento, de diálogo numa família é muito importante. Hoje, infelizmente, as famílias estão muito diluídas. Quando todos estão em casa, cada um está com seu celular, cada um está numa rede social, fazendo alguma coisa. Isso não pode acontecer. Cabe aos pais colocarem ordem nisso. É preciso que cada um se conheça cada vez mais dentro do seu lar, porque dá tempo de identificar os aspectos emocionais que estão aflorando ali, dá tempo de buscar um psicólogo, um psiquiatra, dá tempo de agir, Nani. Tem como a gente ajudar, né? Eu acho que o mais importante de tudo é estar antenado e levar num profissional, né? Porque se a gente não tem condições de ajudar, amparar alguém que está com um problema mesmo psicológico, já está uma enfermidade, já está numa depressão, já está num quadro depressivo, é uma ajuda profissional depois disso. E tem o CVV também, que é possível ligar, tem pessoas que são comprometidas em ajudar o outro, agora fizeram tem um acordo com o Ministério da Saúde, então a ligação é gratuita. Então, se alguém... É 188. 188. Tá? Então, se, por exemplo, você sabe que tem alguém que está com pensamentos suicidas e não sabe o que dizer, peça para ele ligar para o 188, ele vai ser muito bem atendido, acolhido, tratado de acordo com as possibilidades verbais. Amados da minha vida, nós temos que ir para o nosso intervalo, que é uma propaganda, horário eleitoral.